Treino em foco, a análise muscular dos exercícios. Se você assistiu as três últimas videoaulas dessa série, você já sabe do que eu estou falando. Nós criamos uma série que agora eu posso dizer relativamente nova, aonde o objetivo, o enfoque que nós damos nessa série é analisar os exercícios, os grupos musculares atuantes em diferentes exercícios. Já analisamos o exercício de rosca direta, já analisamos o exercício de elevação frontal, já respondemos perguntas de alguns dos nossos seguidores, de algumas das pessoas da nossa audiência nessa série. Hoje é o quarto programa da série e hoje nós vamos analisar a elevação lateral realizada de forma unilateral, ou seja, só com um membro superior, e nós vamos analisar não somente a musculatura motora do movimento, que é interessante, obviamente, saber, mas também vamos analisar qual é a musculatura sinergista estabilizadora. Nós criamos uma estratégia, um passo a passo, que a gente apresentou nos últimos programas, vou apresentar hoje rapidamente de novo no programa de hoje, um passo a passo para ajudar você a identificar qual a musculatura atuante em diferentes exercícios. Se usarem essa estratégia, chegarão à conclusão de quais os grupos musculares que estão atuando em determinado exercício. Para nós começarmos a fazer essa análise, nós vamos fazer logo após a vinheta. Pessoal, antes de nós começarmos aqui em si a análise do exercício, lembrando para você, para se inscrever no canal e ativar, como é que é o nome do recurso lá, Jefferson? As notificações. Ativando as notificações, toda vez que nós postarmos um vídeo novo no canal, você será, obviamente, notificado sobre essa postagem nova, então você não perde nenhum vídeo dessa série do Treino em Foco ou de qualquer outra série que a gente tenha das nossas 3 postagens semanais, tá ok? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para nós fazermos a análise, eu vou chamar o nosso modelo profissional do Treino em Foco, como não? Caio, tem vontade, modelo profissional do Treino em Foco. O Caio vai me ajudar aqui a nós fazermos a análise do exercício elevação unilateral. Então vai lá, Caio, faz a elevação unilateral. Claro que aqui o objetivo não é fazer a discussão do ângulo de movimentação. O indivíduo pode fazer um ângulo mais curto de elevação. Aqui está fazendo, na verdade, uma abdução, né, do ombro e uma adução. Ele pode fazer um ângulo mais amplo. A discussão agora aqui não é sobre a eficiência maior ou menor em função de uma angulação maior ou menor. Não é essa a discussão. A discussão é nós identificarmos qual é os grupos musculares atuantes nesse exercício. Ok, Caio, relaxou um pouquinho aí. E dentro do passo a passo que eu mostrei nas videoaulas anteriores, tem um princípio básico dos exercícios de TRP, do treinamento resistido com peso, que é a estabilização corporal. Então o Caio aqui, entra de novo, ele tem um afastamento lateral dos pés, uma semiflexão do joelho, tudo isso ajudando a estabilizar o corpo, mantém as curvaturas anatômicas fisiológicas da coluna vertebral preservadas, então tudo isso contribui para uma boa estabilidade, principalmente a estabilidade lateral do corpo, já que a sobrecarga ela está posicionada lateralmente em relação ao corpo. Feito isso, feita a estabilização, nós passamos para o segundo passo. O segundo passo é nós identificarmos aonde se encontra a resistência ao movimento. E a resistência, obviamente, é dado pelo halter, por esse peso que age sobre ele a ação gravitacional, portanto, a resistência, quando é peso livre, nesse caso, para baixo, na vertical. Então, se a gente soltar o peso numa determinada altura, ele vai cair verticalmente sobre a ação da força gravitacional. Eis aqui a resistência. Então é essa resistência que nós temos que analisar agora, causando movimentos e dificultando, entre aspas, dificultar, mas dificultando movimentos no corpo, e aí nós vamos analisar quais são os grupos musculares envolvidos. E identificado a resistência, identificado que essa resistência é na vertical para baixo, nós temos que agora identificar quais as articulações dinamicamente envolvidas no movimento. Então vamos lá, essa parte é bem fácil. O Caio vai entrar na posição e vai executar o exercício. Qual a articulação dinamicamente envolvida nesse exercício? Obviamente é a articulação glenohumeral, e como tem um ritmo escapulohumeral, também existe uma movimentação da escápula em rotação superior ou rotação lateral, que depois eu mostro de costas para vocês. Mas as articulações dinamicamente envolvidas aqui é glenohumeral, fazendo a
abdução concêntrica e adução excêntrica e escapular. Agora nós vamos girar de lado, Caio. Então, ó, o que nós vamos mostrar, a escápula agora do Caio também tem uma movimentação. A gente consegue perceber no próprio contorno da pele essa movimentação. Eu seguro a Caio aqui embaixo. Eu vou colocar meu dedo no ângulo inferior da escápula, meu polegar está no ângulo inferior da escápula e vou representar agora aqui a movimentação da escápula. Pode fazer, Caio? Volta. Isso. Percebam bem, a escápula roda superiormente ou lateralmente, volta em rotação medial ou inferior, associado ao movimento glenumeral. Então, as articulações dinamicamente envolvidas, pode segurar, só fica de costas aqui. Glenumeral e escápula, no ritmo escapulomeral, fazendo a abdução concêntrica e a adução concêntrica. Ok, Caio, relaxou aí. Então, nós já identificamos a musculatura dinamicamente envolvida. A musculatura não, a articulação ou, nesse caso, as articulações dinamicamente envolvidas. O que nós temos que identificar agora? Existe alguma articulação ou algumas articulações estaticamente envolvidas que a sobrecarga, a resistência que o Caio tem gera uma tendência de movimento que é bloqueada, como nós fizemos nos vídeos anteriores, nas videoaulas anteriores dessa série. Então vamos analisar, Caio. Vai elevar, segurou aqui. O que acontece? A resistência é sempre para baixo. Se o Caio, agora a gente vai mostrar um negócio interessante, se ele mantiver o ângulo entre o braço e tronco, e eu forçar agora e ele liberar a coluna vertebral, percebam o que vai acontecer. O peso desce, o peso quer descer sobre a ação gravitacional, não alterou o ângulo glenumeral, não alterou o ângulo do ombro, mas a coluna inclinou lateralmente. Volta, Caio. Essa é a posição. Mas vejam bem, o peso ao tentar descer, ele começa a causar uma tendência de movimento de flexão lateral da coluna vertebral, de inclinação lateral da coluna vertebral, de flexão lateral da coluna vertebral. E percebam, o Caio manteve o ângulo entre o tronco e o braço. Ok, relaxou aí um pouquinho. Então a gente consegue perceber, dessa forma, com essa explicação, que existe uma tendência de movimento aqui. E essa tendência de movimento, e por que nós estamos chamando de tendência de movimento? Porque é só uma tendência, esse movimento ele não ocorre, porque esse movimento, alguns grupos irão bloquear essa tendência de inclinar lateralmente, alguns músculos, que nós vamos descrever daqui um pouquinho, bloqueiam essa tendência de flexão lateral da coluna vertebral, na verdade da coluna tóraco-lombar, porque essa carga não repercute sobre a coluna cervical, e sim tóraco-lombar. Vamos recapitular um pouquinho os passos a passo que nós fizemos até agora? Princípio básico, estabilização corporal. Segundo ponto, dentro da estabilização corporal, identificar a resistência. Qual é a direção, o sentido dessa resistência? Identificamos peso livre na vertical, de cima para baixo. Terceiro ponto, qual a articulação dinamicamente envolvida? Nesse caso não é a articulação e sim as articulações, glenumeral e escapular. E o quarto e último ponto que nós analisamos, quais as articulações estaticamente envolvidas, que gera-se tendências de movimento. Acabamos de ver, fica agora de costas, Caio, faz a abdução de novo, a carga tenta descer, pode inclinar agora, a carga, mantém o ângulo, mas há uma flexão lateral da coluna vertebral. Então, a articulação estaticamente envolvida que bloqueia esse movimento, na verdade são as articulações, pode baixar, são as articulações da coluna vertebral, tóraco-lombar, que tendem a fazer a flexão lateral. Ok, identificamos as articulações dinamicamente envolvidas e estaticamente envolvidas. Agora, com um pequeno conhecimento ou um conhecimento diria até simplório de anatomia e cinesiologia, nós conseguimos identificar a musculatura atuante. Vamos começar com o ombro, não precisa nem levantar o peso, só segura o peso lá, só aqui. Ó. Nesse movimento, como a sobrecarga está para baixo, a musculatura atuante é a musculatura de deltoide, junto com o supraespinhal do manguito rotador. Por quê? Porque esses dois grupos musculares são abdutores glenumerais, abdutores do ombro, e a carga aqui, a resistência, tende a aduzir. Logo, o esforço muscular é para vencer a resistência e se deixar vencer pela resistência na fase excêntrica, vencer a resistência na fase concêntrica, se deixar vencer na fase excêntrica. E esse trabalho de vencer a resistência é da musculatura abdutora do ombro, que nesse caso, deltoide, tanto feixe anterior, quanto feixe posterior, quanto feixe medial, todo o deltoide e mais o supraespinhal
do manguito rotador, que são abdutores. Claro que vai ter ângulos onde o supraespinhal estabiliza mais a articulação, tem ângulos que ele participa um pouco mais, tem ângulos que o deltoide está mais isolado, mas de qualquer forma eu não quero aqui nessa videoaula discutir ângulo e efeitos sobre a musculatura, e sim identificar qual é a musculatura envolvida. Deltoide, como um todo, e supraespinhal, para a movimentação glenumeral. De costas agora, Caio, faz favor. Agora, quando nós analisamos o movimento de rotação superior ou lateral da escápula, nós temos que saber que músculos fazem essa rotação lateral ou superior da escápula. Nós temos o trapézio no seu feixe superior, que traciona aqui e faz a rotação lateral da escápula. Vejam bem, trapézio superior roda ao encurtar uma extremidade e a outra do trapézio superior. Encurtou, alongou. Encurtou, alongou, encurtou, alongou. Então eu tenho uma extremidade e outra representada pelos meus dedos, a escápula representada pela palma da minha mão, encurtou, girou lateralmente ou superiormente a escápula, alonga fazendo a rotação inferior ou medial. Quem mais faz esse movimento rotatório? Nós temos aqui também o trapézio na sua porção inferior. Encurta, alonga. Encurta, vejam bem, o trapézio inferior encurtou, ele faz também a rotação superior e ele alonga na rotação inferior. Encurta e alonga. Vou colocar com os dedos assim, acho que fica melhor para mostrar. Encurtou, rotação superior da escápula, alongou na outra volta. Então nós temos trapézio superior como rotador lateral da escápula, trapézio inferior como rotador lateral da escápula, ou rotador superior da escápula, e um terceiro músculo que é rotador lateral ou superior da escápula, que é o serrátil anterior. O serrátil anterior nessa posição ele contrai, roda a escápula e relaxa. Fica um pouquinho de lado aqui, aí. Pode baixar. O serrátil anterior está nessa posição, quando ele contrai ele vai fazer essa rotação, ele fica nessa posição, então ele contrai e roda. Sobe aí, Caio. Isso. Contraiu o serrátil, alongou o serrátil, a escápula volta. Contrai, representando a escápula, a palma da minha mão. Então, contraiu, relaxou o serrátil. Contraiu o serrátil anterior, relaxou o serrátil anterior. Contraiu, roda lateralmente a escápula, relaxou, volta medialmente. Ok, relaxou. Então, as articulações dinamicamente envolvidas, glenumeral e escápula, nós definimos o movimento, identificamos fase concêntrica e excêntrica e pela anatomia e cinesiologia, conhecimentos básicos, identificamos a musculatura envolvida. Então, dinamicamente, tendo encurtamento e alongamento sob tensão da musculatura, temos o deltoide, temos o supraespinhal do manguito rotador, temos o trapézio em sua porção superior, inferior e o serrátil anterior agindo na escápula e o deltoide e o supraespinhal agindo no ombro. E a tendência de movimento? A tendência de movimento que nós vimos de flexão lateral da coluna vertebral é uma tendência de movimento que é bloqueada por contrações musculares isométricas e não dinâmicas, como nós acabamos de analisar. Que músculos bloqueiam essa inclinação? São músculos que flexionam para o lado contrário. Então, no caso do Caio, estava inclinando para o lado direito, a tendência de movimento é inclinar para o lado direito, a musculatura que inclina para o lado esquerdo, antagônica, portanto, ao movimento, é a musculatura que vai ser atuante isometricamente para bloquear o movimento. Frente da câmera aqui, Caio. Vamos relembrar, inclina o tronco lá para o lado. Essa é a tendência do movimento. Oblíquos, volta, encurtaram, desce lá. Oblíquos, alongaram. Oblíquo interno e externo, principalmente os feixes laterais, nem tanto os feixes anteriores, mas os feixes laterais encurtaram e posicionaram. Reto abdominal, relaxou aqui, relaxou lá, Caio, pode relaxar. Reto abdominal, linha alba, que divide o feixe muscular abdominal do músculo abdominal do lado direito e músculo abdominal do lado esquerdo. O reto abdominal, na sua porção, inclina para o lado. Ele alonga, volta, ele encurta. Desse lado, contrário ao lado da sobrecarga. Então, o reto abdominal também é coparticipativo. Inclina lá, flexiona lateralmente, alongou, volta, encurtou o reto abdominal, porém só do feixe do lado oposto à resistência, pode relaxar lá. Então nós temos o reto abdominal, temos o oblíquo interno e externo, principalmente seus feixes laterais, de costas agora para a galera, eleva lá e faz a flexão lateral, Caio. Eretores da coluna, volta, isso, de novo. Desce bem lá para poder mostrar. Alonga eretores da coluna, volta. Porém, eretores da coluna unilateral, do lado esquerdo, já que a resistência está do lado direito, os eretores da coluna estão nesse ponto. Pode inclinar, Caio. Alonga
e ao contrair isometricamente mantém essa posição evitando a inclinação. Então eretores da coluna, tanto da região torácica quanto lombar, também vão bloquear. Pode relaxar lá, fica de costas ainda. Também vão relaxar, também vão contrair isometricamente, bloqueando a tendência de movimento. E tem mais um músculo que a gente não pode esquecer, Caio, senão a gente passa batido aqui. Quadrado lombar. Quadrado lombar está nessa região da lombar. Vai lá, Caio. Inclinou. Volta. Percebam aqui, eu simplesmente fixei o dedo numa ponta e outra da extremidade do quadrado lombar. Inclina, ele alonga, volta, ele encurta. Não do lado direito, do lado esquerdo. Então, eretores da coluna do lado esquerdo, quadrado lombar do lado esquerdo, oblíquos do lado esquerdo, reto abdominal, pode relaxar lá. Reto abdominal também do lado esquerdo, se a sobrecarga estiver para o lado direito, atuam de forma isométrica, bloqueando a tendência de movimento causada pela resistência de fazer a flexão lateral da coluna tóraco-lombar do tórax, envolvendo as articulações entre as vértebras, nos discos intervertebrais. São aquelas articulações que estão com tendência de movimento e são bloqueadas pelos músculos que eu acabei de descrever. Então vejam bem, encerrando a videoaula de hoje, essa é uma estratégia que eu vejo relativamente simples, 4 passos para se fazer, para se chegar à conclusão. Claro que no final, essa conclusão depende de um conhecimento singelo a razoável de anatomia e de cinesiologia. Se você tem dúvidas sobre essa questão muscular que nós comentamos aqui, de cinésio ou de anatomia, o Treino em Foco tem 2 séries com videoaulas especificando essa questão. Uma é o Treino em Foco Anatomia, onde nós mostramos também detalhadamente isso, e no Cinesiologia Vetorial, onde no Treino em Foco nós mostramos vetores. São séries antigas, você tem que ir no site lá, jogar lá Treino em Foco Anatomia, vai entrar vários vídeos sobre isso, gratuitos, disponíveis. No YouTube também é possível procurar, mas no nosso site fica mais fácil essa busca. E análise vetorial, também você vai encontrar, cinesiologia vetorial, você vai encontrar vários vídeos apresentando essa musculatura. Então aqui é uma aplicação, é uma continuidade dessas séries anteriores que você pode aqui identificar os exercícios. Tranquilo aí, Caio? Sofreu um pouquinho para segurar 2 quilinhos aí do lado ou não? Pouquinho, então tá sob controle. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da série. Se estão gostando aí, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem, nos ajudem a disseminar o conhecimento. E eu aguardo vocês semana que vem mais um vídeo dessa série analisando a musculatura envolvida. Semana que vem, imperdível. Vamos analisar o exercício agachamento. Os músculos envolvidos, a resistência, tendência de movimento, articulações dinamicamente envolvidos. Imperdível semana que vem. Grande abraço. Até lá!